Irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento e, por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque eu quero refletir essa noite com os irmãos nesses versículos até o versículo 13. Então, à medida que eu vou lendo, já vou ir falando, que é para a gente acompanhar juntos. Amém, irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu louvo a Deus por esses dias aqui, pela bênção que foi o seminário teológico. Minha gratidão mais uma vez ao pastor Cerso, pastor Joabe. Obrigado, pastores, pela honra do convite, aos pastores da igreja. Louvo a Deus pela sua vida, você que participou do seminário. Tenho certeza que foram dias que marcaram as nossas vidas e que hoje também Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? É uma palavra muito profunda. O que eu vou te mostrar aí hoje nesse texto, eu tenho certeza que é capaz de marcar e moldar a história da sua vida. É um texto desses que mexem com a gente de modo muito abrangente, porque é um desses textos que a gente chama na teologia de basilares, essenciais de toda a complexidade bíblica. Então é um texto que está longe de ser comum, ele é muito profundo e é um convite à nossa vida aqui hoje a andarmos com um Deus que não pede as nossas credenciais antes de se envolver com a gente. Ele é um Deus surpreendente. Amém? Quero mostrar essa noite esse Deus que nos surpreende. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Acompanha comigo. O primeiro versículo começa assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: Tu vens em paz? Ele respondeu: Venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: Certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: O Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: O Senhor também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: Estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa daqui é uma das narrativas mais completas de um chamado de Deus na Bíblia. É extremamente detalhista. Tem nome, lugar, família, endereço, tempo, geografia, tudo implicado aqui. Tem crise, tem certeza, tem uma certa depressão, tem tudo que você imaginar tem nesse texto. E o mais interessante é que não se trata de apenas alguém, um personagem secundário. Você está diante da chamada simplesmente de Davi. É a primeira vez que aparece ele nas Escrituras.
E é uma das coisas mais bonitas que a gente vai ver aqui hoje. Eu espero que você mantenha sua mente, o seu coração abertos para entender o que Deus vai falar aqui a partir desse momento. Amém, irmãos? Se você quiser e puder, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero pensar dentro do texto, estritamente bíblico. Meu único objetivo aqui hoje é que você saia daqui apaixonado por esse texto. Essa narrativa tem que ficar marcada na sua mente. Eu acho interessante que o texto começa apresentando logo de cara Samuel, peso pesado da nação de Israel, o homem da nação. Samuel era o sacerdote da nação, era uma espécie de juiz da nação, era profeta da nação, tudo girava em torno deste homem. Aí o texto começa com uma coisa que é impressionante de Deus, a forma como Deus se relaciona conosco. Muitas vezes na igreja, até por causa de sentimentos religiosos, a gente tem uma distância no relacionamento com Deus, ou certas etiquetas que o próprio Deus não respeita. Nesse texto, Deus vem arrebentando com tudo isso. Se você observar no primeiro versículo, Deus chega para Samuel e diz assim, até quando você vai ter dó de Saul, quando eu o rejeitei para que não reine Israel? Começa uma guerra entre Samuel e Deus. Deus está dizendo para Samuel, eu vi o jeito como você escolheu Saul. Se você voltar lá atrás nos textos, vai perceber que Samuel é quem dá uma olhada para Saul e percebe que Saul era um homem alto que despontava em todo Israel. Samuel ficou empolgado com a aparência de Saul, pensando, um homem alto como esse, que chega e impõe sua presença, por si só já vai ser algo estético que vai desembocar no povo uma consciência de um grande líder. E Deus vai corrigir essa teologia equivocada da visão nesse texto. Então Deus chega para Samuel e diz, olha Samuel, você não percebeu que Saul já se afastou do meu coração e eu o rejeitei, um verbo que Deus vai usar lá na frente. Eu o rejeitei, só que você tem dó dele. É como se Deus dissesse para ele assim, Samuel, não entendi por que você está agindo desse jeito. Parece que você sabe que eu não tenho mais Saul comigo, que Saul está fora da minha lógica, da minha relação. Mesmo assim você o protege, você tem dó, pena, um sentimento pequeno, estranho em relação a ele. É como se você percebesse que ele não é essa grandeza toda. Ele é grande no tamanho, mas é pequeno na esfera da espiritualidade. E é complicado quando esse homem que tem tudo isso, mas não é nada, promete, mas não cumpre. Ele tem manchete, mas não tem notícia. Rótulo, mas não tem conteúdo. E você agora está com dó de alguém que eu rejeitei. É estranho como às vezes a gente se envolve com gente que está longe de Deus. Não é estranho? E por incrível que pareça, existe uma sedução nesse relacionamento. Agora dá uma olhada no texto. O texto diz assim, enche o teu vaso de azeite e vem. Esse texto é uma denúncia. Samuel está tão empolgado e tão preocupado, voltado para Saul, que nem percebeu que Deus se afastou dele. Aqui no texto tem um dos modus operandi mais estranhos de Deus. Um Deus que é suficientemente educado para sair da minha vida sem bater a porta. Um Deus que se relaciona comigo na calma, no tempo, devagar, que não chega chutando a porta, dando gritos. É um Deus que não tem pacto com a histeria coletiva. É interessante isso. O próprio Deus avisa para Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Você nem percebeu que ficou longe de mim. Você está tão preocupado com Saul que eu saí de perto e deixei só vocês dois no pequeno complô da política de vocês. Eu saí de perto. Agora enche o teu vaso de azeite e vem. Porque só quem vem pode ser enviado. Deus está dizendo, primeiro você vem para mim, depois eu envio você. Você nem percebeu que está dando valor demais a alguém que eu já rejeitei. Então enche o teu vaso de azeite. Aí eu quero que você pegue essa informação, guarde em algum lugar na memória, que eu volto nela depois, você vai entender por quê. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar. E aí Deus é tão tremendo que ele começa a dar uma espécie de Waze gospel, extremamente detalhista. Olha o texto. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita, é o homem e o lugar, e diz assim, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Percebem a trama? Olha o que Deus está dizendo para Samuel. Eu quero que você mude o foco, a postura. Já não tem a ver com essa política de Israel. Agora eu quero que você vá até Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele, Deus já avisou que ele tem vários filhos, dentre os filhos dele, eu escolhi um para ser rei. Deus está dizendo para Samuel, eu quero que você lembre que na política de Israel quem manda sou eu. Não é o tamanho de ninguém e nem a sua influência. Quem manda sou eu. É bom que a gente lembre disso em época de eleição. Quem manda ainda é Deus. Ele ainda tem o controle da história, o controle da vida. Ele ainda é o Senhor de tudo. E se a igreja deixar de crer nisso, vai colocar toda a sua força nos messias equivocados que se levantam a todo tempo. A igreja não foi chamada para apostar em homens que passam e morrem, mas continuar crendo naquele que tem o controle da história na palma das suas mãos e que nada tira ele do lugar. Amém? Agora olha no texto, olha o versículo 2.
Primeira reação de Samuel, eu acho belíssimo isso. A Bíblia é tão tremenda que ela não faz questão de dar uma trabalhada nos discursos. A Bíblia não coloca a chamada hipocrisia do discurso, oratória. A Bíblia coloca do jeito que é. Olha o que Samuel respondeu para Deus. Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Sabe o que Samuel está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo assim para Deus: Deus, eu não sei se o Senhor está percebendo, mas o Senhor está dando um golpe de Estado no Senhor mesmo. O Senhor é o dono da nação, o Senhor colocou Saul lá. Agora o Senhor não fala nada para mim, que sou o teu representante especializado aqui, e simplesmente já escolhe alguém, não me diz o nome, não sei quem é, e simplesmente já estabelece como rei, rejeita Saul, e tudo bem. Para o Senhor é fantástico, o Senhor estará em cima, mas eu estou aqui embaixo. Vou ter que encarar Saul e eu estou morto nessa tua brincadeira aí. Sabe o que é bonito da oração da Bíblia? Ela é mais honesta do que as nossas hoje. Já percebeu que a gente, quando vai orar, a gente tenta criar uma aura santificada em torno de Deus? Aí Jesus diz assim: vocês não recebem o que pedem porque pedem errado. Vocês vêm para uma lógica de barganha para comigo, achando que oração é vencer a relutância divina. E não é, é apropriar-se da sua graça e lembrar de uma vez por todas que antes que a palavra chegue na boca, ele já conhece ela toda. Então ele sabe a intenção, o projeto e o que eu queria ter dito. Diante da oração não é mesa de negociação, é relacionamento de cara, é face a face, intimidade nua, crua, bela, pura. É assim que Deus quer conversar com a gente aqui hoje. E vai ser uma conversa nesse nível, pode ser, irmãos? Amém? Vai assustar, relaxa aí. Olha só que tremendo que é o versículo 2. Como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Aí Deus começa numa outra trama extremamente bonita. Olha o que Deus diz. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para Samuel? É como se Deus dissesse assim: Samuel, olha para mim, o que é que você faz? Eu sou sacerdote, então vai trabalhar, simples assim. O que é que você faz? Eu sou sacerdote. O que é que o sacerdote faz? Faz sacrifício, então vai fazer um. Deus está dizendo para ele: você não precisa de desculpas para andar pela nação fazendo sacrifício. Você não trabalha para mim? Trabalha, então se preocupe comigo. Faça o seu trabalho e deixa que eu toque a história do meu jeito. Olha o que Deus está dizendo para Samuel: eu quero que você saia pela nação, levantando altares e fazendo sacrifícios. O resto é comigo. Apenas viva a sua fé na dinâmica do tempo. Deixa que eu cuido da história. Viva a sua fé, levante um altar no emprego amanhã, levante um altar na escola, na faculdade, faça sacrifícios, o resto Deus cuida. Deus é Senhor da história no macro, na amplitude que a gente não domina. Agora, olha que coisa impressionante. Leva contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo 3: tu convidarás Jessé para o sacrifício e eu te direi o que deverás fazer. Isso aqui é o que mais assusta a nossa religiosidade hoje, acostumada com certezas. Trabalhar com Deus é trabalhar num chão estranho. Deus chega para Abraão e diz assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da tua zona de conforto e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou o lugar e já mandou sair. Você iria para onde? Esquerda ou direita? Você já viu o crente que tem o sonho do crente, o consumismo celestial mais tremendo do crente? Era que Deus logo cedo, de manhã, já dissesse para ele: meu servo, bom dia, Senhor. Vira à esquerda, meu servo, sim, Senhor. Vira à direita, minha serva, sim, Senhor. Não fala com a fulana que ela é falsa, sim, Senhor. Só que você já percebeu que não funciona assim na fé cristã? A fé cristã é você andar sem saber que existe chão, e aí quando olha para trás é que percebeu que tem um caminho chamado fé. É ter a certeza das coisas que não se veem, Hebreus. É caminhar num chão que você não sabe que existe, mas conhece o Deus que faz qualquer estrada surgir. O que é fé? É confiar no caráter de Deus. Se Ele falou, não falha. Deus olha aqui para Samuel e deixa isso muito claro para ele: Samuel, eu quero que você vá levar sacrifício, tu convidarás Jessé para o sacrifício, eu te direi o que você vai fazer. Agora olha que interessante, Deus está dando duas dúvidas no caminho de Samuel. A primeira dúvida: eu não sei quem é, mas sei que já tem um rei. A segunda dúvida: eu não sei como vai ser, Deus é que vai mandar eu fazer. Ou seja, Deus está dizendo: desta vez não são as regras religiosas que vão funcionar, não é o jeito de se estabelecer uma unção. Deixa que eu digo, do jeito que eu falar, você faz. Você só vai entender isso lá no final. Mas do jeito que eu falar, é que você vai fazer. Sabe o que é interessante? Quando a gente se envolve com Deus, tem que abrir mão de qualquer tipo de controle. E nós somos uma sociedade viciada no controle, o tempo todo. Nós temos dedinhos violentos para o controle. Enquanto que Deus nos chama para abrir mão de qualquer tipo de controle. É entender de uma vez por todas que a dependência que nós temos para com Deus, ela é radical para conosco.
De modo que a primeira coisa que se quebra é meu orgulho, minha tentação de ser o meu próprio criador. Eu abro mão da tentação de ser criador, porque o mundo já tem um. Então eu me curvo ante a ele como seu servo. É aí que nasce o sacrifício. É aí que nasce alguém que vive para a glória de Deus. Não é quando eu controlo, quando eu domino, porque sempre dá errado quando a gente tenta fazer. Olha só o que diz o texto no versículo 4. Versículo 3, no finalzinho, diz assim, ó: ungirás para mim aquele que eu te indicar. Eu amo essa frase aqui, ó. Aliás, tem uns textos bíblicos que dá a sensação de que foram escritos semana passada, não é verdade? De tão atuais que eles são. Olha o texto, olha como é que o termo é colocado aqui, ó. Você vai ungir para mim, porque o primeiro você ungiu para você, já viu que não deu certo, agora você vai ungir para mim, aquele que eu te indicar. É a única vez que o que indica funciona, é aqui. Eu indico, você unge. É Deus falando para Samuel: vamos fazer uma parceria diferente, Samuel? Da primeira vez você foi, eu deixei. Agora eu vou e você vem atrás. Pode ser assim? E dessa vez deu certo. Ou seja, quando eu insisto, eu gero um Saul. Quando Deus vem comigo, vira Davi. É simples assim. Se você quer ter alguma coisa tremenda para oferecer a Deus, deixa que Ele vai na frente. Se Ele for na frente, tudo funciona, a coisa acontece, a vida flui, a graça desce. Os Davis de Deus brotam quando Deus está andando na frente. É importante entender isso aqui. Olha só o que diz o versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Eu acho tremendo o jeito como a Bíblia é colocada, porque a lógica desse texto é deixar bem claro que obedecer a Deus é tão importante quanto escutar a Deus. Samuel podia ter escutado tudo isso e deixado para lá, mas o texto diz que ele fez o que o Senhor tinha dito, ponto. Já começa aqui uma das melhores coisas para a nossa vida. Nenhum cristão consegue de fato ser cristão se não andar no chão da obediência. Obedecer é a coisa mais difícil no movimento de fé cristã que nós temos hoje. Interessante que os missionários da África costumam dizer que quando você chega na fé cristã, até a gramática sua é transformada. A gramática comum, o alfabeto comum, começa pelas tradicionais A, B, C, D. A do crente é obedecer. Quando ele obedece, a linguagem muda e a vida dele passa a ser diferenciada, porque a partir de agora ele é servo. Ele não manda nunca. É Deus quem manda nele, por ele e às vezes apesar dele. Agora dá uma olhada no texto. Olha o versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém. E os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vens em paz? Porque Samuel não era qualquer um. A visita de Samuel numa cidade não era uma visita pastoral para tomar um café. Era uma visita a acontecimento, era um estado político em ação. Então os líderes da cidade vão a ele tremendo de medo, porque na mente deles eles pensam: se Samuel se deslocou e veio até aqui, apenas duas coisas podem estar acontecendo: ou bênção ou juízo, ou graça ou maldição. Então eles já vêm logo dizendo: é em paz que tu vens? E ele responde com uma palavra só, que a gente precisa de uma frase para traduzir: Shalom, eu vim em paz. Só que é interessante que ele está dizendo mais ou menos assim, ó: eu estou vindo em paz, mas eu não estou em paz. Eu não sei o que vou fazer aqui, não sei quem que eu vou ungir, estou completamente às cegas e dependendo de Deus. Você vai ver isso no texto, dá uma olhada no versículo 5. Ele respondeu: vem em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Não sei se você percebeu, mas a palavra sacrifício apareceu 3 vezes no mesmo versículo. O judeu não tem no hebraico o superlativo, o exagero. Então eles usam a ênfase da repetição para dizer que algo é importante ou perigoso. A ideia desse texto aqui é o próprio Samuel dizendo: gente, é sacrifício demais o que eu vim fazer aqui. Eu vim oferecer sacrifício, vem comigo para o sacrifício. Jessé já está no sacrifício. É tanto sacrifício que eu já estou em sacrifício aqui. Deu para entender? Ele está dizendo: está difícil para mim, a coisa está complicada. Eu não sei como é que isso vai ser, o que é que vai se desenrolar daqui, mas eu sei que é um sacrifício. E aí que está o grande problema. A vida cristã só é um sacro ofício quando tem sacrifício no processo. Pior ainda, hoje nós somos sacrifícios para Deus aqui. Porque nós somos o templo que o Espírito Santo habita e altares onde a graça de Deus está. Ou seja, que nível de sacrifício você tem aqui hoje? Porque o culto não é um shopping que você vem para receber ou comprar. Aqui é um altar que você vem para se doar numa oferta ao seu Deus. Dá uma olhada no versículo 6. Ele diz assim, ó, interessante, notem isso daqui, ó. Samuel vai lá, consagra todo mundo para o sacrifício. Aí o texto bíblico diz no versículo 6 que eles entraram, provavelmente na casa de Jessé, até para Samuel dar uma descansada para no outro dia já começar as questões do sacrifício. Olha o versículo 6. Quando entraram, Samuel viu, e o verbo ver é muito forte na narrativa. Notem que partiu de novo de Samuel, não de Deus. É ele quem vê. O texto diz que Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, o primogênito, o mais forte da casa. Ele viu Eliabe e olha o que o texto bíblico diz. E ele
pensou, não disse, pensou, certamente, a palavra no hebraico original aqui é amém, palavra de final de culto. Sabe o que Samuel está pensando aqui agora? Ele está em êxtase, ele está dizendo, agora entendi, Deus, o Senhor é demais, entendi tudo que eu tinha para fazer aqui, esse é o cara, olha o tamanho desse homem, forte, bombado, entendi, o Senhor tirou Saul que já está ficando meio velho e botou um cara novão no lugar, saquei, Deus, o Senhor é tremendo, palmas para ele. Só que isso tudo no pensamento, é um olhar e um pensamento. Eu acho bonito que Deus viaja para dentro do pensamento. Lá no Salmo 139, Davi vai escrever assim, de longe percebes os meus pensamentos. Pensamento é a área que os melhores amigos não têm acesso, só que Deus vê. Dá uma olhada no texto, no versículo 6, assim, ó. Certamente este é o ungido do Senhor. Essa expressão no hebraico, sabe como é que se traduz? Messias. Olha só o que Samuel está dizendo. Certamente é a salvação da nação. Esse aí é o Messias. Geralmente na Bíblia a gente estabelece o Messias errado. Com Jesus vai ser a mesma coisa, colocam Jesus de um lado, Barrabás do outro, e a expressão Barrabás é aramaica, Bar-Abá, filho do pai. Aí a multidão começa a gritar, Barrabás, agora imagina o grito da multidão, Bar-Abá, filho do pai, só que o outro. A multidão sempre escolhe errado. Se Deus deixasse você escolher Jesus, tenha certeza você não escolheria. Se não fosse pela graça, ninguém estaria aqui hoje. Nossas escolhas são terríveis, complicadas, desde o Éden a gente escolhe errado. A gente escolheu uma serpente, imagina. Sempre deu errado. Agora você quer ver que coisa fantástica? Tudo isso está acontecendo no pensamento. Acompanha comigo, olha só o versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel, é uma guerra de pensamentos agora. Olha o que Deus diz a Samuel. Não dê atenção à aparência ou à altura dele. É Deus dizendo, Samuel, eu já vi esse olhar aí, eu não gostei. Eu conheço, isso é um feedback, esse negócio aí teu é um déjà vu. Eu já vi esse olhar. E olha só que coisa linda. Não dê atenção à aparência ou à altura, porque eu o rejeitei. É o único dos filhos de Jessé que Deus rejeita. Os outros ele não escolhe, é diferente. Esse é rejeitado. Por quê? Porque é o mesmo padrão de Saul, altura e aparência. É Deus dizendo, Samuel, isso já deu errado uma vez, eu não vou errar novamente nesse sentido. Eu quero que você saiba que isso aí eu rejeitei. Esse padrão, esse projeto não cabe para mim. Ou seja, esse versículo aqui, ó, é o versículo que até hoje salva todo e qualquer tipo de gente que não pode se firmar na aparência, nem na altura, os pequenos, os oprimidos, os que ficam à margem, aqueles que não têm aplauso, pedigree nem nome de família, mas aqueles a qual Deus conhece o coração e ainda viaja para dentro e sabe que seu pensamento é diferente, que a sua vida pode ser diferente, porque esse Deus aqui não se compra pela estética, Ele é o Deus da ética. É diferente. Está todo mundo entendendo? Amém? Olha só que coisa tremenda, versículo 7. Eu o rejeitei. Aí tem uma frase que é uma das mais profundas da Bíblia, eu sei que provavelmente você já ouviu. Diz assim, ó, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Aqui Deus já começa a delinear quem é Davi. Você vai ver em Atos 13, 22, Deus diz assim, achei Davi, homem segundo o meu coração. Deus viu alguma coisa no coração de Davi que foi capaz de tirar os olhos de Deus do trono de Saul e manter um rapaz lidando com poucas ovelhas no deserto. Quisera eu aqui hoje ter o coração desse homem. Um coração capaz de manter o olhar de Deus em cima dele. Olha que coisa tremenda. Samuel, o homem da nação, os líderes da nação, o pai e a família de Davi, todo mundo unido numa casa e os olhos de Deus não estão lá. Os olhos de Deus estão lá longe, no campo, num menino sem mídia, sem nada, com tudo para ser o rei mundial do tédio. Mas ele tem uma harpa na mão e fica só dizendo, eu vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua que criaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A imaginação lotada de Deus, e Deus olhando para o coração dele, vendo cada pulsar desse coração, lembra o amor da graça e o eterno manifestado nele. É espelho de Deus. Aí Deus se estabelece aí. Deus conhece coração. Saiba de uma coisa, Deus sabe o que vai no seu coração. Coração é um negócio complicado, é enganoso. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. E o termo no hebraico que Jeremias usa é Akov. Se você colocar Yaakov, é Jacó. É o jeito de Jeremias dizer que dentro da gente habita um Jacó pronto para enganar qualquer um. Coração é terra perigosa. Se Deus não ajeitar, a gente se arrebenta todo. É por isso que Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E que o que sai do homem é que contamina ele. Porque aqui dentro o negócio é complicado. Só que Davi tem um coração capaz de atrair os olhos de Deus. Tomara que nós tenhamos aqui hoje esse coração. Capaz de atrair os olhos de Deus.
capaz de fazer os olhos de Deus focarem na gente e lembrar que tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas o seu coração faz Deus sentir uma ressonância divina dele e saber que tem uma chama aí, capaz de fazer diferença na história. Olha só o que diz o versículo 8. Depois Jessé chamou Abinadab, é o pai agora quem chama, chamou Abinadab e o apresentou para Samuel, que disse, Samuel falou, o Senhor não escolheu este. Agora imagine isso aqui comigo. Provavelmente Samuel falou, você tem mais filho aí? Porque o primeiro Deus rejeitou, esse aí ele também não escolheu. Aí olha o versículo 9. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu este. Próximo. Tenta imaginar essa cena aqui. Olha só o versículo 10. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Eu acho tão tremendo esse texto. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que vai mexer com a sua mente e eu preciso fazer isso. Jessé pega 7 filhos, e na literatura judaica, 7 é o número da perfeição, extraordinário, é o estado de completude. Sabe o que o texto está dizendo nas entrelinhas? Que nem sempre é o nosso melhor que Deus quer. Jessé apresenta o melhor para Deus, e Deus rejeita e não escolhe. São 6 não escolhidos e 1 rejeitado. Está aí uma casa que eu não queria almoçar nesse dia. Imagina sentar numa mesa com 6 não escolhidos e 1 rejeitado, um olhando para a cara do outro, tentando imaginar, nenhum de nós Deus quis. Nem sempre é o seu melhor que Deus quer. Deus quer o seu pior, se ele for honesto. O texto bíblico vai dizer uma coisa linda, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O melhor, perfeito, sem amor, Deus não quer. O pior, sem graça, mas com amor, Deus recebe, porque ele conserta e devolve em vida. É simples assim. Só Deus é capaz de ouvir as intenções do coração. É por isso que só Deus julga, porque a gente julga com base no que vimos e ouvimos. Só Ele julga com base em intenções do coração, porque Ele conhece o que está atrás das camadas e camadas de maquiagem. Deus sabe quem sorri por fora, mas está sangrando de dor por dentro. Deus sabe quem aplaude efusivamente qualquer tipo de barulho, porque tem medo do silêncio. Deus sabe quem apaga a luz do quarto no domingo à noite e treme de medo, porque sabe que a segunda-feira vem. Deus sabe como está o estado do seu coração. E não dá para fingir diante dele. E nem precisa. Diante dele você pode oferecer na bandeja só os cacos. Porque ele consegue de cacos entre cacos fazer um novo vaso. Só Deus é capaz de obras extraordinárias em gente tão minúscula como nós. Por isso que você veio aqui essa noite. Olha só o que diz o versículo 11. Samuel disse mais a Jessé, estes são todos os teus filhos. Não, olha para mim aqui. Imagina que lá atrás Samuel está numa alegria, já está dizendo amém, final de culto, dando bênção apostólica. Ele está dizendo, certamente esse aí é ungido, entendi tudo, Deus, tremendo. Agora ele está quase em depressão, ele está dizendo, não é possível. O Senhor falou para mim que dentre esses filhos o Senhor tinha escolhido um. Agora o Senhor me faz olhar um por um, rejeita o primeiro, não escolhe os outros 6, e eu estou aqui, como é que faz? Ele vira para o rapaz, para o dono da casa e diz, não tem mais ninguém? Nenhum filho aí, tem certeza? E eu acho interessante a resposta de Jessé. Olha no texto, versículo 11. Jessé respondeu, falta o mais novo. O termo hebraico é hakaton, um termo pejorativo. É como se ele estivesse dizendo assim, Samuel, não sei o que você tem em mente, mas esse menino não dá. Eu já te apresentei o melhor, eu comecei pelo mais forte, toda a escala da minha casa, a força da minha vida está aqui. Esses meninos são a minha alegria, meu orgulho, minha prosperidade. Eu te dei o melhor, você vai mexer justo com quem não está aqui? É tão tremendo que o texto vai dizer onde o menino estava. Olha no texto, versículo 11. Diz assim, ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Essa expressão não está aqui por acaso. Está aqui para rebaixar ainda mais Davi. Porque na época o trabalho pastoral era uma ralé. Eram os escravos quem cuidavam das ovelhas, não os filhos. É o jeito bíblico de mostrar que Davi está fazendo o pior trabalho e fora de casa. E o mais interessante, Jessé nem era dono de tantas ovelhas assim. Você vai ver no capítulo 17, que quando Davi vai levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra contra Golias, o irmão de Davi de longe vê ele chegar e conversar com alguém e grita de lá, o que você veio fazer aqui, Davi? Teu coração é mau, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Interessante que Deus viu o coração de Davi e gostou. Os irmãos viam o coração de Davi e detestavam. Ainda bem que Davi não era movido pela opinião dos outros. Nem você. Só Deus sabe quem de fato você é. As opiniões dos outros são sempre diferentes a respeito da gente. Dá uma olhada no texto, olha o que diz o versículo 11. Então Samuel disse assim, a Jessé, manda trazê-lo. Interessante que os outros ele traz, esse tem que mandar vir. Manda trazê-lo,
porque não nos sentaremos para comer até que ele venha. Essa cena eu quero que você imagine comigo. Imagine isso aqui, ó. As mulheres da casa trabalhando, até porque é um privilégio ter Samuel, o homem da nação, em casa. Então elas arrumam a mesa, estendem todos os utensílios, os lenços, os panos da mesa, e o judeu é criterioso nisso. Coloca cada prato, talher, copo, tudo certinho no seu devido lugar. E notem uma coisa, imagine essa cena comigo aqui, ó. Samuel está no lugar de honra da mesa. Esse é o lugar de honra reservado a ele. Então ele tem o prato de honra, ele tem o cálice de honra da casa, só que ele é nazireu e o nazireu não podia beber vinho. É interessante isso. Então não pode tirar o cálice para não quebrar a lógica da mesa, mas também não pode colocar vinho no cálice para não afrontar o profeta. Qual é a solução? Deixa o cálice, mas vazio. A mesa fica composta e o respeito ao profeta dedicado ali. Agora imagina essa cena. Todo mundo tem seu lugar, a mesa dos rejeitados, um rejeitado, 7 não escolhidos, todo mundo sentado, todo mundo só esperando a ordem para atacar e comer. Só que aí Samuel avisa, hoje ninguém come enquanto ele não chegar. É denúncia bíblica. É o texto dizendo que é uma quebra da familiaridade na mesa, porque na paternidade judaica era uma honra dos pais comer com os filhos à mesa. E o texto está deixando bem claro que Davi não comia nessa casa, não tinha lugar para ele nessa mesa. Era um menino de longe, você só vai entender isso lá na frente. Ele não entra nessa coisa, até porque já teve 7 meninos. Esse aqui é o 8º. Se 7 é a perfeição, o que vem depois da perfeição é o imperfeito. Esse menino é o imperfeito da casa, o algarismo excedente, a matemática que não bate. Ele é o menino de fora, ele é aquele que ninguém quer. Ele é o que não cabe nas lógicas, que não entra na agenda, que o nome não aparece, não recebe aplauso, não tem prato para ele. Se der, ele come. Ele é o menino que entra simplesmente se a porta estiver aberta, se alguém chegar mais perto. Ele é aquele que é marcado por aquele que ninguém vê. É por isso que Jesus se enxerga nele. Olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, não fizemos dele caso algum. Só que o nome dele significa amado por Deus. E quem é amado por Deus, Deus arruma um jeito de botar na mesa. Pode ter certeza disso. Deus sabe fazer revoluções caladas e secretas para elevar aqueles que a gente detona. Escuta uma coisa aqui que vai mexer demais com a sua vida. Olha só o versículo 12. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Essa cena eu queria ter visto. Dá uma olhada no texto. Ele era ruivo. Samuel deve ter tremido dos pés à cabeça quando viu esse menino, porque o ruivo famoso da Bíblia é Esaú. E Esaú deu um trabalho imenso para Israel. Eu tenho certeza que quando Samuel viu esse menino ruivo, deve ter pensado, o senhor não vai fazer isso comigo. O senhor não vai fazer uma dessa. Esse menino é ruivo, cabelo é vermelho, a cor da terra, amaldiçoada pelo pecado de Adão. Ou seja, esse menino nasceu pecador, tem marca nele. Isso é tão forte na psicologia de Davi que ele passa o tempo todo dizendo isso. Ele escreve salmos, em pecado me concebeu minha mãe. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. A psicologia de Davi é feita disso. Você é o menino que não cabe aqui. A tua cor te denuncia. Você é o outro repugnante. É o menino que vai sofrer preconceito e bullying o resto da vida. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Agora esse menino entra, mexe nas bases nacionais. A teologia de Samuel fica delirante, ela vai e volta. Samuel está quase se segurando para não desmaiar. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que diz o texto. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Interessante que lá atrás Deus avisou, não olhe para a aparência. Não é verdade? Agora Deus está dizendo assim, está vendo? Esse é o tipo de aparência que eu gosto. Você não dá nada por ele, você não gosta dele, você não vai com a cara dele. Só que eu gosto, e se eu gosto, essa aparência serve. É Deus dizendo, agora você vai remodelar o teu jeito de olhar. O que eu digo que é belo, você diz que é belo. O que eu rechaço, você rechaça. Porque os teus olhos são os meus olhos a partir de agora. É a graça para curar os nossos relacionamentos. Aí tem uma das cenas mais lindas da Bíblia. Olha no versículo 12. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, olha para mim aqui, ó. Deus dá 2 ordens para Samuel nesse texto. E eu queria que você imaginasse agora, faz um teatro comigo. Imagine isso aqui, para você poder captar tudo isso aqui, ó. Imagina todo mundo na mesa, Samuel no lugar de honra, o prato de honra e o cálice de honra, porém vazio. Agora a mesa completa, porque Davi não tem lugar na mesa e Samuel é o convidado de honra. De repente Deus dá 2 ordens para Samuel. A primeira ordem está no texto. Levanta! Isso aí é humildade para fazer isso. Olha o que Deus está dizendo. Samuel, eu trouxe o menino. E ele vai ter que ser ungido na casa dele. E a unção que é feita na casa é feita na mesa, porque a mesa é o centro da casa judaica. Onde é que esse menino vai ficar, Samuel? Levanta daí. Agora Samuel tem que levantar do lugar de honra e introduzir esse menino que não tem espaço na mesa, no melhor lugar da mesa. Esse menino entra no lugar da mesa. E lembra que eu te falei, enche o teu vaso de azeite? Lembra? Enche o teu vaso de azeite. Olha o que diz o texto no versículo 12.
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. Onde é isso? Na mesa. Tenta imaginar a cena. Davi chega ali, se curva diante da mesa, olhando assim, assustadíssimo, todo mundo olhando para ele. Vem Samuel com o vaso cheio de azeite e começa a derramar na cabeça vermelha do menino. Vai cair esse líquido todo justamente no único cálice que está vazio na mesa. E esse cálice vai encher e transbordar. E aí Davi escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é o Deus que me traz para a mesa, o Senhor é o Deus que revoluciona a minha casa, o Senhor é o Deus que muda a história da minha vida. Você só está aqui hoje porque Deus um dia fez isso na sua vida. Ele é o Senhor que muda as histórias da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Ele é o Senhor que preenche os conteúdos das nossas mesas. Eu acho belíssimo esse fato aqui, ó. Deus manda Samuel sair da mesa, instaura um lugar vazio. Nesse lugar vazio, Davi se apresenta, é ungido diante de seus irmãos. Primeira vez, provavelmente, está chegando na mesa, e essa mesa já é o lugar da sua unção. E aí, notem um detalhe no versículo 13. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só agora aparece o nome dele. Se tiver alguém aqui que nunca ouviu falar do rei Davi, vai ficar sabendo dele agora. Esse é o nome dele, Davi. É o menino sem nome, que entra nas páginas da história, que Deus escolhe sem dizer o nome, manda um profeta e não diz quem é. No meio daquela cena toda, Deus só diz o nome do rapaz depois de ungido. Depois que o Espírito se apoderou dele. Porque se o Espírito não se apodera de mim, meu nome pode virar minha marca. E aí eu viro um profissional do reino e tento todas as glórias do reino para mim. Agora, se o Espírito estiver em mim, meu nome passa. O que interessa é o dele. Porque o nome dele e o coração dele em mim fazem com que a obra flua e a graça de Deus seja celebrada em qualquer lugar que eu passar. Primeiro Deus unge, enche, depois dá o nome. É tremendo isso. É Deus dizendo: eu quero que você saiba que a partir de agora é comigo. É por isso que Davi sai daqui e sabe para onde ele vai? Para o anonimato de novo, esperar anos para que Deus o coloque de volta. É tão tremendo que lá no versículo 14 diz que o Espírito saiu de Saul, porque entrou em um, já saiu do outro, e o próprio Saul, depois atormentado por espíritos malignos, é que vai convidar Davi para tocar a harpa na sua corte, vai introduzir aquele que será rei. Sabe o que Deus está fazendo? Tramas, sistemas, dramas, para que todo Israel saiba que Deus tem os seus guardados no seu coração, e quem é de Deus não precisa pular etapas, atropelar ninguém, puxar o tapete em ninguém, só deixa que a história de Deus vai sendo levada para o seu caminho, e quando chegar o seu tempo, Deus te põe na mesa, quando chegar o seu tempo, Deus te exalta, quando chegar o seu tempo, Deus te responde, porque Deus é o Senhor das estruturas primeiro e da graça depois. Tem muita gente que não tem estrutura para receber agora o que Deus prometeu. É por isso que tem muita gente que não tem estrutura para receber um milagre de Deus. Porque sem estrutura você tem a tendência de exaltar quem fez o milagre e não Deus que usou o instrumento. Sem a estrutura a gente tem a tendência de achar que a gente é bom, que a gente conseguiu pelo próprio esforço. Temos um problema com a graça. Agora, quando o Espírito Santo nos enche, aí esse problema passa. Aí você sabe que seu nome não é nada. Você sabe que você só está vivo por causa da graça. Você depende de Deus para existir. Aí você sabe que toda a sua vida redunda em glórias e louvor a Deus. E essa dimensão é tão plena que chama-se adoração. Aí você já não é alguém que adora na igreja. Você é alguém que adora na vida. Você é alguém que vão buscar lá longe só para vir adorar na sua casa. Porque sabe que em você a verdade do evangelho já se fez vida. Sai daqui para viver esse evangelho que você está ouvindo pregar aqui. Uma coisa que me chama a atenção em Davi é que ele vai encher a sua mente de Deus o tempo todo. Lá no capítulo 17, por exemplo, ele vai enfrentar Golias. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Golias era um homem alto, forte, que gritava e tentava intimidar por uma espécie de terrorismo psicológico os soldados de Israel. E ele fazia isso com uma forma muito interessante. A Bíblia diz que de manhã e de noite, de tarde, no final da tarde, ali para entrar na noite, ele chegava na colina, virava na direção do exército e gritava: dá-me um homem para vir brigar comigo. Agora imagina que a gente é o exército de Israel, você vê aquele monstro de pé logo de manhã cedinho, gritando assim: eu só quero um homem para brigar comigo. Imagina, aí eu olho para o irmão do lado e falo: vai lá. A favor nada, imagina. Ele já começa a minar a masculinidade, ele consegue vencer a guerra sem dar um tiro, não é? De repente, de noite, para entrar no sono, invadir o sonho dos soldados e gerar pesadelos. 40 dias de tortura psicológica. Até o rei estava morrendo de medo. Ele poluiu a mentalidade de todo mundo. Estava ganhando a guerra sem brigar com ninguém. Só que aí vem um menino, ruivo, entregar comida para os irmãos. Quando ele vem chegando de longe, a
Bíblia diz que ele escutou os insultos e já foi logo dizendo: quem que é esse aí? Para brigar e insultar o Deus de Israel. Irmãos, a mente de todo mundo ali poluída por Golias, a de Davi lotada de Deus. É tão forte isso que Davi se sente injuriado porque alguém está falando contra Deus. E ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias não mandava na imaginação de Davi, porque a mente dele estava repleta da glória de Deus. Sabe o que é isso? Quando o Espírito Santo nos enche, a nossa realidade ganha contornos divinos. É aqui que seu abraço cura. É aqui que a sua língua, que só fofocava, agora vive para abençoar. Sua realidade é cheia da glória de Deus. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui essa noite? A gente sair daqui diferente do jeito que chegou. A gente sempre chega na igreja de um jeito e precisa sair daqui transformado. E a nossa transformação é nos relacionamentos. Que a partir de amanhã seja a melhor segunda-feira da sua vida. Que a mesa tenha significado. Que os cálices vazios possam transbordar. Que pessoas te reconheçam como alguém que anda com Deus e que faz diferença na história. Uma das coisas mais lindas desse texto é com quem Deus se relaciona. Um homem que ninguém dá nada. Um homem que não aparecia no contexto da celebração aqui. 7 pessoas, nenhum deles entra. O 8º é que chega. Ou seja, Deus tem uma predileção por gente que ninguém gosta. Se você for olhar em Jesus, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus. Ele passa a noite inteira orando e vai escolher 12 apóstolos. Dá uma olhada nos homens que ele escolhe. Ele escolhe Judas, o indivíduo com a ficha mais queimada da história. Ele escolhe Mateus, cobrador de impostos, que cobra errado. E é odiado pelos judeus. E Pedro, que paga imposto e paga reclamando. Imagina as brigas desses dois nos barcos. Tem Tomé, que é complicado demais. Tem Simão, que a Bíblia diz que era zelote, que era um partido extremista da época, que queria tomar Roma pelo poder da espada. Era um terrorista no grupo, que foi Jesus que chamou. Tinha 2 irmãos que o apelido deles era Filhos do Trovão. Pensa num povo chato. Difícil o tempo todo. Olha o grupo que Jesus chamou. Não chamou nenhum Einstein para equilibrar o grupo. Só gente complicada, tortuosa, difícil. Tanto que Paulo deu conta dos 12. Sabe o que Jesus está fazendo? Não é uma seleção, são escolhas humanas. Aí a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, se aqueles homens serviram, eu sirvo, nós servimos. Ele ainda escolhe na mesma categoria. Ele é o Deus que escolhe gente que ninguém quer. Ninguém está aqui porque é bom. A gente está aqui porque somos o risco que Deus quis correr. Nós estamos aqui porque a graça ainda trabalha na nossa vida. O Espírito de Deus ainda nos enche, ainda nos preenche, ainda tem os conteúdos que a gente precisa. Nós só estamos vivos aqui hoje porque Deus ainda sabe o que quer fazer conosco e onde a gente cabe e encaixa no plano de Deus. Tenta imaginar essa cena aqui, quando Davi nasce e o pai pega aquela criança e pensa: meu Deus, alguém pecou aqui em casa, o menino é ruivo. Aí o pai dá um nome que é para ver se ajusta, se melhora, amado de Deus, e funciona. O menino vai ser amado por Deus o tempo todo, porque ele tem alguém que olha para ele com um olhar que projeta esperança. Cristo faz isso na gente hoje. Toda a graça que a gente tem para viver, todo o amor que a gente sente, não vem porque a gente é bom, vem porque a graça de Deus cuida da gente em detalhes que a gente não nota. Eu acho tremendo imaginar esse dia aqui de Davi. Eu queria que você imaginasse esse dia de Davi comigo. É um dia normal, comum, como se nada tivesse acontecendo. Mais uma vez no campo, lidando com poucas ovelhas. Ele nem faz ideia que Deus estava movendo detalhes minúsculos da história para que neste dia ele fosse coroado, ungido rei, na presença dos seus irmãos, dentro de casa, no lugar que ele não tem acesso. Os rabinos contam uma parábola que eu acho belíssima sobre a questão do detalhe. Olha que coisa tremenda. Eles contam que um dia um mestre estava passando debaixo de uma árvore, quando de repente ele viu que uma folhinha se desprendeu da árvore e caiu. Isso para nós aqui no Ocidente não faz o menor sentido, porque tudo aqui acontece, mas nada tem significado. Lá no Oriente não acontece nada, mas tudo tem significado, não é verdade? Então de repente ele vê quando a folhinha cai, então ele se ajoelha até o chão e começa a conversar com a folhinha. Ele diz assim: por que você caiu? Porque olha o que você fez. Você cometeu um suicídio ecológico. Você se desprendeu do conteúdo da árvore. Portanto, está condenada a ficar sem seiva, secar e ser pisada pelos pés dos homens. Em pouco tempo você vai morrer. Você quebrou a completude, a unidade, a comunhão da árvore. Olha o suicídio que você cometeu. A folhinha responde para ele assim: eu não sou a culpada não. É que hoje de manhã o galho balançou muito mais rápido, muito mais forte do que de costume. E eu não pude suportar a força da gravidade e eu caí. Então ele se levanta, olha para o galho e diz: para que isso? Por que você não balança normal, dentro da sua cadência normal? Para que balançar tão forte? Olha o que você produziu. Violência, desencadeou a morte daquela planta. De repente o galho responde: a culpa não é minha não. Hoje de manhã o vento soprou muito mais forte do que de contrário. Obviamente eu balancei e ela caiu. Então ele na ponta dos pés grita para o vento: ô vento, relaxa, o melhor do vento é a brisa.
Toda vez que você sopra forte, causa problema. Se é no mar, é maremoto, você causa problema de estelhamento de casa, você arrebenta com gente, tufão, ciclone. Para que isso? Vai devagar. O melhor do vento é a carícia que ele faz no rosto. O vento sussurra para ele: eu não sou o culpado, não. Hoje de manhã, um anjo do Senhor mandou soprar bem mais forte, balançando o galho para a folhinha cair. Aí o rabino vai lá no anjo e pergunta: anjo, eu fiquei sabendo que o céu é lugar de paz, o senhor está nervoso? Para que isso? Por que ordenar que o vento sopre tão forte, balançando o galho, para essa folhinha cair? Minha preocupação é com a folha. E o anjo responde: não sei se você sabe, mas aqui no céu ninguém faz o que quer, todo mundo aqui é servo. E o soberano, essa manhã, me ordenou que mandasse o vento soprar mais forte, balançando o galho, para a folhinha cair. Aí o homem vai parar lá em Deus. Olha o caminho de uma oração. Ela vem de uma coisa aparentemente insignificante ao Deus capaz de colocar significado em qualquer coisa. Ele vai até Deus. Quando ele chega em Deus, ele diz: Senhor, eu queria saber. Agora eu estou encucado de verdade, porque eu estou percorrendo um caminho imenso para descobrir por que aquela folhinha caiu. A minha preocupação é com a folha. Aí Deus olha bem para ele e diz assim: eu não preciso, mas eu vou te explicar uma coisa que você não sabe. Eu vou descortinar um horizonte que você não conhece. Deus diz para ele assim: ó, você sabia que naquele galho tinha uma minhoquinha, minúscula ainda, e porque ela está lá em cima, está mais próxima do sol, e o calor do sol começa a molestar a pele, então ela orou a mim, Deus da criação, e pediu: Senhor, me ajuda, eu estou longe do meu habitat, aqui eu vou morrer em pouco tempo. Então eu mandei um anjo rogar ao vento que soprasse mais forte, balançando o galho, ela caiu, e a folhinha desceu para acelerar o processo de resfriamento, enquanto ela está em paz, descansando, porque eu sou o Deus que cuida da criação nos detalhes que você não nota. Você só está vivo hoje porque Deus tem cuidado de você em detalhes que você nem sonha. Você está aqui hoje porque Deus tem te dado livramentos que você nem imagina. Não era nem para você estar vivo. Você está vivo aqui hoje porque Deus tem te sustentado, porque Ele tem feito o seu coração bater, Ele tem limpado as suas veias, Ele tem sido o Senhor da sua pressão, Ele tem estado perto da sua vida, da sua alma e do seu coração. Você tem milhares de motivos hoje para agradecer a Deus. Você pode? Agradeça a Deus por um minuto. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua história, pelos seus familiares, pelas suas pessoas que têm ao redor de você, pela sua igreja, relacionamentos, gente que a gente tem perto da gente. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é trabalho de um Deus silencioso, que molda corações, que se interessa por gente como a gente. Imaginar Deus se interessar por gente como a gente. Imaginar como Deus trabalha conosco, a forma como Ele cuida da gente, o carinho, o cuidado, os toques divinos, o modo como Deus faz. Não é à toa que quando Davi chega no trono, tudo em Davi respira a graça de Deus. É o homem que vai ser o segundo nome citado no Novo Testamento depois do de Jesus. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1. Ou seja, é um homem que entra na história e toma tudo. Não porque ele é bom, mas é porque o coração dele é repleto de Deus. Tomara que você entenda isso e saia daqui hoje com isso na sua mente. Se o seu coração fizer um eco no coração de Deus, a história da sua vida muda para melhor, porque Deus sabe o que existe dentro do seu coração. Deus conhece o que há no nosso coração. Eu acho belíssima a forma como Jesus se relaciona com as pessoas no Novo Testamento. Ele vai, conversa com mulheres. Quer ver uma cena bonita? Jesus um dia está dentro do templo. E a Bíblia diz que pegaram uma mulher no flagrante, é termo jurídico, flagrante ato de adultério. Se é flagrante, pegou na hora, não é? Só que até hoje ninguém sabe onde foi parar o homem. Não é um flagrante esquisito? Só trouxeram a mulher até Jesus. E naquela cultura rasgavam a roupa da barriga para cima, para os seios ficarem à mostra, em sinal de vergonha, gritando palavras de ordem, fúria no olhar, tudo desconectado, as pedras nas mãos, era para estar no chão, estão nas mãos, raiva, requintes teológicos para matar. Eles levam ela até o templo. Quando chegam lá, Jesus está ali, eles perguntam para ele: mestre, a lei manda matar, e a gente já está pronto para isso. Já estamos mirando ela. O que o Senhor nos diz? Tentando dar um checkmate teológico em Jesus. Se Ele manda matar, não pode mais pregar aqui a vida. Se Ele não manda matar, está indo contra a lei de Moisés, morre junto com ela. Ou seja, pegamos Ele. Aí o que Jesus faz? Extraordinariamente lindo. É um ato teatral, arte pura, com o dedo. Ele abaixa e começa a escrever no chão. Até hoje funciona. Até hoje tem gente tentando saber o que foi que ele escreveu. Toda vez que eu estou dando aula de teologia em alguma faculdade da vida, eles perguntam o que foi que Jesus escreveu lá. Já foi lançado tese de doutorado, filme, teatro. Cecília Demy lançou um filme dizendo que Jesus escrevia os nomes dos pecados e as pessoas se reconhecendo e iam afastando. Nada disso.
O que Jesus fez foi libertar a mulher dos olhos de todo mundo. Até hoje ninguém mais olha para ela, só olha para o chão, porque é do chão que a gente vem, é para o chão que a gente volta. E todo mundo que se envolve com Jesus sai de cabeça erguida pela vida, livre, leve e feliz, porque esse Jesus é capaz de devolver pedras para os lugares e gente para a vida. Ele ainda faz isso. Você só está aqui hoje porque Jesus é capaz de te proteger das fúrias que você não nota. Tenta imaginar essa cena de Davi por um outro prisma. Ele vai dizer assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O texto vai dizer que ele é ungido diante de seus irmãos. Você vai ver que lá na frente, os irmãos dele viram um problema para ele o tempo todo. Provavelmente a única vez que Davi teve um encontro mais profundo, uma convivência com os irmãos, é quando ele é caçado por Saul o tempo todo, de modo que ele se junta com 400 homens endividados, amargurados, abatidos e oprimidos, que a Bíblia coloca o naipe desses homens, e ele fica nas cavernas, servindo como uma tropa de elite de proteção a reis aliados, conhecendo o deserto. De repente, a Bíblia diz que Saul, tentando procurá-lo para matar, não consegue achar, obviamente, foi atrás dos irmãos. Aí o que Davi fez? Pegou seus irmãos e seu pai, levou em segurança para um rei amigo dele e voltou até resolver o problema com Saul. Nessa caminhada, entre ir e voltar, dá mais ou menos 2 anos de convivência com os irmãos. Foi a primeira vez que Davi conseguiu conviver com os irmãos. Aí sabe o que ele escreveu? Como é bom e maravilhoso viver em comunhão com os meus irmãos. Eles não gostam de mim, mas eu os amo. E o que eu puder fazer para preservar a vida deles, eu faço. Nem que seja um salmo. E está até hoje aqui, para a gente aprender de uma vez por todas, que mesmo aqueles que tentam nos odiar, a gente pode oferecer um salmo para eles. E a vida fica mais plena onde Deus habita. Salmos de vida. História reconhecida. Eu queria que você saísse daqui hoje com 2 certezas na sua vida. A primeira: não interessa de onde você veio. Não interessa a sua genealogia, quem você já foi, o que já aconteceu no seu passado. Segundo, só Jesus é capaz de libertar de qualquer tipo de passado e de história que a gente tiver. Você vê isso lá na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1 são as piores pessoas que alguém poderia colocar na genealogia. É interessante que nas genealogias antigas dos judeus era muito raro entrar nome de mulher. Na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta. É o Messias com sangue revoltado nas veias. Quando vai falar de político, só tem os piores. Se você acha que a Lava Jato embrulha o estômago, vai ler Mateus 1. Os reis que aparecem na genealogia de Jesus são os piores da história de Israel. Manassés, o homem mais ímpio da história. Você tem, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Quer ver? Mateus capítulo 1, não lembro o nome, vou colocar aqui agora para você ver. Mateus capítulo 1, olha que coisa tremenda. O nome de um indivíduo que talvez é considerado, inclusive pelos teólogos mais da exegese bíblica, considerado um homem no sentido de um antigo Hitler. O Hitler mais antigo que já surgiu. Olha o nome dele aqui. Mateus capítulo 1. E a partir do versículo 8, ele começa a citar os reis. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, gerou Uzias, que lá em Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, um homem que morreu marcado por lepra. Ezequias, Manassés, Amon, Urias. Urias é considerado o Hitler da antiguidade, um homem monstruoso. Manassés, inclusive, é um homem que a Bíblia vai dizer que ofereceu os próprios filhos em sacrifício e holocausto aos deuses antigos. Esses reis, todos eles, linkados um após o outro, simplesmente aparecem na genealogia de Jesus. E tudo isso vai afunilando numa menina de mais ou menos uns 15 anos, provavelmente analfabeta, chamada Maria, que é a corruptela latina do termo hebraico Miriam, que significa rebelião. Qualquer pessoa que fosse analisar isso aqui do ponto de vista psicológico, diria que esse menino tinha tudo para dar errado. Ele só tem parente complicado, a família dele é complicada, a história familiar é complicada, a mãe chama rebelde. Esse Jesus nasce e muda tudo isso. Por quê? Porque quem está em Cristo não tem maldição hereditária. Jesus rasgou tudo no alto da cruz e a sua família pode ser livre, porque Jesus é capaz de consertar o passado histórico da sua casa e da sua família. Confia no Senhor, entregue a Ele as tuas veredas, Ele endireitará os teus caminhos. Essa aqui é a melhor concepção bíblica que nós temos. É tão tremendo que nessa genealogia de Jesus, Davi aparece 2 vezes. Lá no começo como filho. É tremendo. Diz assim, ó, Jesus, filho de Davi. Se tem uma coisa que Davi não soube é ser pai. A paternidade dele é congestionada de modo terrível. Depois ele aparece como rei Davi. O único da lista que tem o título antes do nome é o texto bíblico dizendo que nas 2 vezes que ele aparece na genealogia de Jesus, são 2 vezes em que ele mais errou. Ou seja, nem Davi, tendo um coração tão tremendo, escapou dos erros. Nenhum de nós vai escapar, mas se a gente estiver em Cristo, esses erros podem ser tocados,
transformados e usados para a glória de Deus, porque o perdão que Jesus nos dá, nos faz sair daqui de cabeça erguida, e nada pode mais nos alcançar, nem nos atingir, porque essa graça já está trabalhando no nosso coração. Quero que você saia daqui hoje livre. Essa palavra é para te libertar, para você entender de uma vez por todas que nenhum dos seus erros pode ser maior do que a graça de Deus derramada sobre a vida. Não há pecado que Jesus não perdoe pela sua graça. Não há alguém aqui hoje que possa se sentir o pior ser humano da face da terra. E se tiver, saiba, esse abraço te cabe, te entende, te preenche de conteúdo e de significado. Porque só Jesus foi capaz de ir até o limite que nenhum de nós conseguiríamos. A cruz levou Jesus com todos os nossos pecados lá, para que hoje a gente pudesse estar vivo aqui, livres. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Uma coisa que eu acho belíssima na história de Davi, e eu tenho pesquisado muito a história de Davi, é a capacidade que ele tem de se arrepender. Se você for olhar na vida de Davi, você encontra um pecado a cada narrativa dele. Um homem extremamente pecador, mas o arrependimento dele era algo tão tremendo. Quando Davi percebe que Deus saiu de perto dele, ele se desespera. Ele escreve o Salmo 51, quando ele diz: devolve a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito. Eu tenho certeza que ele lembrou daquela cena: aquele dia o teu espírito me encheu, então não tira isso de mim. Eu faço o que o Senhor quiser, mas volta. Que coisa que Deus está dizendo para nós aqui hoje: nunca perca a graça de Deus na sua vida. Você pode perder o seu emprego, mas não perca a graça de Deus na sua vida. Porque você não precisa de nada, a não ser a graça do Senhor na sua vida. Quando Davi escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa expressão no hebraico quer dizer que o Senhor, se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Ele me preenche. Queria que você saísse daqui hoje com essa coisa na sua mente, com essa verdade na sua mente. Não há nada que possa te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração, é só um símbolo. Coração centro, eu falei muito de coração aqui hoje. É só para você dizer: Senhor, aqui ó, entronizado, eu quero que o teu trono esteja aqui, no centro da minha alma. Eu não quero que nada roube a atenção que o Senhor tem aqui. Eu não quero que nada, nenhuma vitrine possa de algum modo, Senhor, me intimidar, me ameaçar ou me seduzir. Eu só quero que a tua graça, a tua presença permaneça aqui. Ó Espírito Santo, preenche-nos com o significado da glória. Não permita, Pai, que ninguém saia daqui vazio essa noite, mas que esse transbordamento faça com que todo mundo seja cheio. Que a gente saia daqui de cabeça erguida, vivendo um novo tempo, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio da tua graça, com vontade de viver a experiência mais profunda do sagrado e da verdade, da fé. Não deixa a gente sair daqui tortuosos, indecisos, Pai, mas que a tua bênção nos abrace, que a tua mesa seja o nosso lugar aqui hoje, que a gente seja atraído pelo teu amor, que a gente te abrace, que a gente viva perto de ti, Senhor. E se hoje o Senhor não nos der nenhum milagre, que a gente vá para casa contigo, como foi lido na abertura desse culto. Senhor, vai conosco para casa, porque o coração arde quando o Senhor anda com a gente. Que a tua graça esteja derramada, Pai, e que o teu abraço cure feridas antigas aqui, que liberte de traumas, de abusos, de pesos, de memórias amargas e dolorosas. Que os teus filhos estejam cheios dessa unção que perdoa, que liberta, que arrebenta cadeias, que reescreve o futuro, que demonstra, Pai, gratidão, que faz a nossa vida valer a pena. Que ninguém saia daqui, Pai, sem ser tocado pela tua graça.